Boa tarde, minhas irmãs em Cristo Jesus. Uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite para todas. Para todos os irmãos, todos os irmãos, que eu não sei qual hora que os irmãos vão ver esta palavra, este vídeo, mas que todos, espero que todos estejam todos bem na presença do Senhor. Amém? Peço que as irmãs se inscrevam nesse canal, dêem um joinha, para que o YouTube veja que estamos falando de coisas boas, de coisas agradáveis, que é do nosso Deus. Amém? Estou aqui com a palavra de Deus, irmão, no livro de Lucas 12 e o verso 13, que diz: a parábola do rico sensato. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Que diz assim: e disse-lhe um da multidão: mestre, dizei ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: homem, o que me põe a mim? Pois juiz ou repartindo entre vós. E disse-lhe: acautelai vós, guardai vós da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E razoava ele entre si, dizendo: o que fazerei? Não tenho aonde recolher os meus frutos. E disse-lhe: farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolhereis toda a minha novidade e os meus bens. E direi à minha alma, tem em depois depósito muitos bens para muitos anos, e descansar, comer e beber e fagar. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tem preparado para o que será? Assim é aquele que para si junta tesouro, e não rico para com Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, que palavra maravilhosa, minhas irmãs, meus irmãos em Cristo Jesus. O que o próprio Jesus está falando aqui para mim e para você nessa tarde de hoje. Aleluia. Que a nossa riqueza tem que estar diante de Deus. Nem eu, nem você, nós nos temos que juntar riqueza aqui para a terra. A palavra de Deus diz que a riqueza, a traça rói, o ferrugem rói. Mas a nossa riqueza perante Deus, aleluia, não tem traça nenhuma que roa, que acabe com nossos bens. Porque este homem era rico, tinha muitos bens e queria guardar mais. E disse que não tinha onde guardar. Então ele ia aumentar os seus celeiros para guardar os seus bens. E Jesus disse: louco, hoje ainda tu perderei a tua alma. E o que foi que tu fez para a tua alma? Para aproveitar. Muitas vezes o ser humano aqui na terra, minhas irmãs em Cristo Jesus, prefere ajuntar o tesouro nos bens materiais. E esquece que o nosso tesouro tem que estar no céu, na presença do nosso Jesus, do nosso Deus. Eu não tenho que juntar aqui na terra, porque a terra passa, a vida passa, mas a nossa vida com Jesus permanece para sempre. Permanece para sempre. Então o meu tesouro tem que estar dentro do meu coração, para agradar aos olhos do nosso Jesus. Eu não tenho que fazer tesouro aqui nessa terra, porque fica tudo para trás, minhas irmãs. Tudo fica para trás. Se Jesus nos dá condições de a gente trabalhar, de ter saúde,
de ter um emprego, de ter uma casa, de construir família. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Joia, graças a meu bom Deus, que o meu Jesus me deu condições de eu ter um emprego, de ter uma casa, de ter uma família. Mas que isso aqui não venha me prender. Que eu não venha botar tudo isso acima de tudo. Porque o que eu tenho que botar acima de tudo é o meu Jesus. E este homem aqui está falando. E disse-lhe um da multidão: mestre, dizer a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: homem, o que me pôs a mim? Pois o juízo ou repartindo entre vós. E disse-lhe: acautelai vós e guardai vós da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Aleluia. Então Deus está dizendo aqui, esse homem queria repartir a riqueza, que dissesse o irmão dele que repartisse a riqueza com ele. E ele queria juntar. Então a avareza, eu costumo dizer, a mesquinhagem. Gente, mesquinho não provém de Deus. A mesquinhagem não vem do Senhor. A avareza não vem do Senhor. O que vem do Senhor, minhas irmãs, é a abundância. É o nosso coração cheio, aleluia. Abrir a nossa mão para dar, não para pedir. Que a gente só tem que receber só do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele tem para dar a mim e para dar a você o que a gente precisa, o que a gente necessita verdadeiramente. Não é juntar no celeiro bens materiais, porque a traça rói e o ferrugem também rói e acaba. E nós temos que estar, minhas irmãs, com o coração limpo, a nossa alma limpa, para que venha agradar os olhos do Senhor Salvador Jesus Cristo. E este homem aqui, ele queria guardar os bens dele. Aleluia. Ele queria guardar, aumentar os celeiros para guardar os bens materiais, para descansar. Muitos dizem assim, eu trabalhei muito para na minha velhice eu só desfrutar. Aleluia. E muitos não sabem que o que Deus dá a mim e a você é para a gente repartir com quem não tem. Não é dar tudo que eu tenho, dá não, porque se eu der tudo eu vou ficar sem, vou ficar pedindo também. E Deus não quer que eu peça. Deus dá a mim e a você, para o que a gente tenha daquele que está precisando. Se um que está precisando me deu hoje me deu um prato de comida, hoje me deu uma receita de comprar um remédio, e você, ou eu ou você, ajudar aquela pessoa, de acordo com suas condições, com as suas posses. Porque é assim que Deus espera de mim e você. Não é se eu tiver um pão, uma pessoa pedir um pão, eu dar o pão todo e eu ficar. Não, eu divido para mim, porque eu também preciso. Se eu der, eu vou ficar todo, sem nada. E aí? Aí eu vou pedir. Não, eu tenho que partir. Vou dividir aqui. Está precisando? Também estou. Mas estamos um pouquinho. Então, o pouco com Deus, minhas irmãs, é muito. E o muito sem Deus se torna em nada. O muito sem Deus se torna em nada. Porque muitas vezes o ser humano acha que o que importa é ter o muito. Para guardar. Não, vou guardar que é meu. Não dou a ninguém. Avareza. Se chama avareza, a mesquinhagem. E a mesquinhagem não provém do nosso Deus. Aleluia. A mesquinhagem não provém do nosso Deus. Oh, aleluia. O que vem do nosso Deus é o amor, é a fartura. Aleluia. É o que vem do nosso Deus. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. E muitas vezes as pessoas olham para si, esquece daquele irmão, daquela irmã, que está precisando, muitas vezes, de tão pouco.
Muitas vezes, minhas irmãs, de tão pouco. Mas esquecemos e olhamos só para nós mesmos. E se eu estou bem, o irmão que se cuide. E a palavra de Deus não diz isso. Amar acima de tudo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Deus. E o segundo mandamento, amar o próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo. Depois, muitas vezes as pessoas acham que eu fazendo o meu querer, a minha vontade, tá bom demais. Se eu estou bem, o resto que tô nem aí com aquela pessoa. E Deus, Ele quer que a gente olhe para aquela pessoa, para aquele próximo que está ali. Precisando muitas vezes de pouquinho. Mas você dando um pouquinho com amor, você está fazendo para Deus. Nós estamos fazendo para Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E as pessoas, às vezes, minhas irmãs, não conseguem entender. Porque quando Deus dá a mim, dá a você, é para a gente ver que temos, foi dada pelo nosso Deus. Por que foi dada por nosso Deus? Porque Ele nos dá saúde, vitalidade, força, condições, sabedoria para ter. Então, quando Deus me dá, é para mim dar um pouquinho aquele que não tem. Não como fazer como este homem aqui, louco. Queria só guardar. Fazer um celeiro maior para guardar e esquecer do próximo. Para que eu e você, minhas irmãs, não viemos fazer como este homem. Dá um pouquinho. Eu costumo muito dizer nas minhas orações, e às vezes ali conversando com minhas irmãs, o pouco que eu fizer, Senhor, seja para o teu reino. O pouquinho que o Senhor me dê condições aqui nessa terra, venha ser para o reino do nosso Senhor. E louvado, glorificado seja o nome do nosso Deus, porque Ele é Deus, Ele é digno de ser adorado, de ser louvado e glorificado e exaltado, minha irmã querida de Jesus. O pouco que eu fizer, o pouco que você fizer, seja para o reino do nosso Deus. Para que o nome dele venha ser glorificado e exaltado. Que eu e você não venhamos ser como este homem, como diz Deus, o próprio Jesus, louco, que queria guardar, aumentar os celeiros para si próprio. Porque eu costumo dizer, nada nós temos, porque tudo pertence a um só, é a Deus. A nossa vida, o nosso deitar, o nosso levantar, pertence a Ele. O nosso respirar, pertence a Ele. Então, tudo que eu tenho, que você tem, vamos dar um pouquinho a quem não tem. Para que o nosso Deus venha se agradar. Com aquele irmão que não tem, mas tem um que tem, vai dividir um pouquinho com quem não tem. Aleluia. Propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arroezava ele entre si, dizendo: o que farei, não tenho aonde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei toda a minha novidade e os meus bens. E direi à minha alma, tem em depósito muitos bens para muitos anos, descansar, comer e beber e folgar. Aleluia. Esse homem, ele tinha muita riqueza, então ele queria guardar ali. Eu vou aumentar aqui os meus celeiros e vou guardar para minha velhice, estou nem aí. Aleluia. Estou nem aí, porque eu tenho para o resto da minha vida, com que eu comer, beber, tá pronto. Aí diz, a resposta de Deus para este homem: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma,
e o que tem preparado para o que será. Então, Deus está dizendo, o louco, hoje te pedirão a tua alma. E o que tem preparado para a tua alma? O que foi que tu fizesse? Então, ele achava que trabalhou, que juntou os bens, que tinha muitos bens, que ia ali guardar para a velhice, para o tempo da vida dele, que tivesse que fosse viver, e estava jóia, estava muito bom. Só que para Deus, para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não é assim. Não é assim. A matemática, eu costumo dizer, a matemática de Deus não é somar, é dividir. A matemática de nosso Senhor Jesus Cristo é dividir. Não é somar 1 mais 2, é dividir. E esse homem aqui só queria aumentar. Não queria dividir o que era dele com ninguém. Aleluia. Aí Deus disse, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tem preparado para o que será. Assim aquele que para si ajunta tesouro, e não rico para com Deus. Então o rico acha que por ter muito, se acha rico. Mas perante Deus ele é pobre. Perante o Senhor Jesus, essa criatura é pobre. Porque quando a gente não tem Deus, quando a gente não conhece nosso Senhor Jesus Cristo verdadeiramente, como a palavra nos ensina, nós somos pobres. Perante o Senhor, nós somos pobres. A riqueza só serve para a terra, aleluia. Para viver aqui, aqui na terra, os bens materiais. Isso vai ficar para trás. Isso não vai me levar a lugar nenhum. O que vai me salvar, eu entrar pela porta estreita e ter a salvação da minha alma e da minha vida, é o teu amor no coração. Aleluia. É olhar primeiramente acima de tudo para Jesus. E o segundo mandamento é olhar para aquele próximo que está precisando de mim e de você. Muitas vezes é de tão pouquinho. Mas o pouquinho que a gente fizer ali, venha ser para o reino do nosso Deus. Aleluia. Que esta palavra, minhas irmãs, venha ficar no coração de cada uma de vocês. E vamos dividir. O pouquinho que nós tiver, vamos dividir com quem não tem. Para agradar a Ele, ao Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, minhas irmãs. Que amanhã vocês venham ter um bom feriado, um feriado abençoado, um feriado na presença do Senhor. Que todos os dias da nossa vida venhamos lutar, viver para Ele. Não para nós mesmos, mas para o nosso Jesus. Amém, minhas irmãs. Que Jesus te abençoe, lhe dê um feriado abençoado, sua família, sua casa, sua família, seus filhos, sua parentela, que Jesus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.